Que bacana, hein? Com que satisfação a gente faz um contato nesse momento com o vereador Salatiel Hergesel. Ele é do PDT, está no seu primeiro mandato, está vivendo um desafio diferente, uma experiência diferente, muita coisa importante para abordarmos aqui. A gente quer saber o ponto de vista do vereador, como é que está a cidade de Sorocaba. Claro que daqui a pouco a gente aborda a questão da mudança na salarial dos servidores, mas antes, Salatiel, bom dia, agradecendo sua participação. Eu preciso saber do seguinte, do ponto de vista do vereador Salatiel, né? A maneira como Sorocaba está lidando aí com a pandemia, em todos os aspectos, na questão econômica, na questão comercial, na questão até mesmo da saúde, está de acordo com a sua expectativa? Poderia ser melhor? Não, enfim, que interferência o vereador, vez ou outra, pode ter, no que pode ajudar nessa logística, nesse sentido? Porque às vezes a gente fala muito, mas tem que fiscalizar, tem que criticar mesmo. Não é por aí. Às vezes o apoio também se faz necessário. Que cenário o vereador está visualizando por conta do momento que nós estamos vivendo? Bom dia, querido. Bom dia, Alexandre Moreto, ouvintes e ouvintes da Rádio Nova Tropical. Dizer que é uma satisfação sempre a gente poder estar aqui conversando com vocês, não é? O que eu avalio nesses primeiros meses de governo, o que há de positivo, eu vejo assim, que o governo Manga, ele está dialogando com o legislativo, né, com os vereadores, vereadoras. Ele tem buscado atender as necessidades às quais são levadas. Ele tem dialogado também com a sociedade. Então, tem algumas coisas as quais estão deixando de ser feitas, que estão, no nosso ponto de vista, bastante atrasado em relação, por exemplo, ao cuidado com as escolas, não é? Nós temos em Sorocaba pelo menos 18 escolas que não vão poder voltar às aulas em virtude de roubos e tudo mais que aconteceu, né? Além de outras que precisam também de manutenção. Então, no meu ponto de vista, eu acho que a questão da manutenção das escolas está atrasada, né? Embora o governo tenha anunciado para o final do mês um kit alimentar para as crianças, mas também já estamos chegando em maio, esse kit ainda não saiu, né? Então, existem algumas questões que estão, no modo de ver, atrasadas, né? Mas, por outro lado, é um governo que busca o diálogo e o entendimento. Eu já precisei conversar com ele várias vezes, mesmo não sendo da base do governo, não é? Eu conversei com ele várias vezes, algumas coisas a gente conseguiu atender para a população, não é? Então, eu vejo que é um governo que está indo. Por enquanto, eu acho que... E o que eu sempre digo, né? É importante, não é o fato de eu não ser de um partido que é da base do governo, isso não significa que eu tenho que jogar pedra e que eu tenho que fazer críticas o dia todo. Tem que se reconhecer o que se faz, porque o que se faz, o prefeito não faz para ele, né? Faz para a população. E eu também, como vereador, tenho que ver o bem-estar da população. Portanto, se o prefeito está fazendo algo bom para a população, não há motivo de eu ficar aqui fazendo críticas e encontrando, como diz no provérbio popular, ficar procurando pelo em ovo, né? O momento não é esse, né? A gente tem que agregar um pouco mais e está corretíssimo. É uma questão de sabedoria acima de tudo. Agora, vereador, em dois momentos, né? O vereador Salatiel usou o termo aqui, não sou da base, tá? Eu não sei, vou fazer uma leitura aqui, bem à distância, não é? Porque a gente não está no dia a dia ali do Legislativo sorocabano. Mas me parece que, para esta administração legislativa, a gente percebe aí que a questão ideológica está ficando para um segundo plano. São pelo menos 20 vereadores aí, e obviamente que alguns dando sequência a um trabalho, né, pela reeleição, obviamente, mas que não estão muito preocupados com essa questão ideológica. Então, um dia critica, outro dia fiscaliza, outro dia sugere, outro dia elogia. Então, está muito assim, está muito administrativamente falando, está muito pontual. Essa é uma conduta bacana que o cidadão aí de Sorocaba realmente pode esperar de um vereador,
ou quando a coisa fica mais no campo ideológico, com muita discussão, parlamentando daqui, parlamentando dali, é melhor para a cidade, pensando na questão administrativa. Esse é um ponto que eu gostaria, não quero, né, que o vereador fale um pouco mais. E a outra situação, vereador, hoje a gente se depara aqui com a manchete do Cruzeiro do Sul, dando conta de que 2.000 pessoas aptas à segunda dose ainda não completaram vacinação em Sorocaba. Quem, de repente, só vê essa primeira parte aqui da manchete, não lê o restante aqui, fica com aquela sensação, será que é porque faltou, num determinado momento, a tal da Coronavac? Será que é isso? Será que houve alguma negligência, alguma deficiência na logística? Aí culpamos a cidade de Sorocaba na questão da sua gestão, ou o próprio Estado, ou na verdade é o próprio cidadão que às vezes ou não confia ou tem outros motivos e de repente não vai para essa segunda dose. Ou juntamos tudo isso na hora de concluirmos uma situação aqui. Como é que pensa o nosso vereador a respeito desses dois assuntos? Bem, Alexandre, na questão ideológica, eu acho assim. Pelo menos eu me comporto desta forma também. Nós temos uma ideologia partidária, porém, o diálogo ele tem que sobrepor a ideologia partidária. Sim. Tá? Uhum. Então, se o prefeito envia para a Câmara um projeto do Executivo que seja bom, ele tem que ser votado. Tá? Se precisa de emenda ou não importa. Mas se ele é bom para a sociedade, ele precisa ser votado. Nós não podemos ficar no embate ideológico acima do interesse coletivo. Sim. Então, é assim que eu encaminho a minha votação. Se o projeto é um projeto que não será bom para a população, não é? Mesmo que, de alguma forma, ele esteja alinhado com algo que eu penso, mas não é bom para a população, é claro que a gente não vai votar e vai repensar também a forma da gente agir. Então, eu acho que as bandeiras ideológicas elas são importantes para que a gente possa ter o debate de ideias, isso não pode acabar, o debate de ideias, eu sou a favor, eu sou contra, eu sou direita, eu sou esquerda, eu sou centro-direita, centro-esquerda, eu sou conservador, eu sou liberal, essas ideologias, elas são importantes para que a gente possa debater, discutir e avançar, cada um na sua ideologia, avançar o seu pensamento em favor da população e não utilizar a ideologia como ataque a outra pessoa. Então, você tem uma ideologia partidária, mas tem que estar aberto a ouvir, não é, o que os outros colegas têm a dizer. Então, eu vejo que a Câmara começou nos primeiros meses assim com alguns pontos ideológicos muito fortes, né? Mas agora, passado alguns meses, é perceptível que a questão ideológica ela está dando espaço para o bem comum, para o debate sadio, não é? Para que a gente possa fazer um legislativo equilibrado, repito, sem ninguém abrir a mão das suas ideologias, Perfeito. Mas não colocando as ideologias mais importantes do que a vida do cidadão. Perfeito, até porque a cidade tem a sua realidade, claro, né? Em relação às doses de vacina, realmente é uma questão muito complicada, né? O que a gente pode... eu tenho acompanhado, Alexandre, como presidente do sindicato, muito de perto o trabalho da Secretaria de Saúde, da coordenação que faz a distribuição e a vacinação. Tenho acompanhado de perto. E são pessoas seríssimas, sabe? São pessoas competentes e muito sérias. Então, eu, até o momento, não vejo razão de fazer alguma crítica ou levantar alguma suspeita em relação ao trabalho da Secretaria de Saúde de Sorocaba. Eu acredito que a questão dessa vacinação é que algumas pessoas realmente, você veja, em nível nacional, muita gente deixou de tomar a segunda dose, né? Então, o que falta ainda, e eu não sei se a gente vai atingir, Moreto, é a conscientização. A conscientização tanto da prevenção, usando máscara, álcool gel, distanciamento, como também a conscientização da importância de tomar as duas doses da vacina. Né? Tem gente que acha que uma dose já resolveu, já está imune, e não é verdade, todo mundo diz isso. Mas, infelizmente, a gente passa por um período em que as pessoas estão muito teimosas nesse sentido, né? Então, eu acho que a população precisa também dar a sua participação
na questão dessa doença. Está muito bem explicado. O procedimento das pessoas tem um peso fundamental nessa estatística, né? Principalmente agora Exato. que se fala muito a respeito de terceira onda. Quer dizer, ela vem e pode ser letal, pode ser prejudicial a todos nós, muito mais em função do nosso comportamento. É nós que vamos ditar, na verdade, a evolução ou não dessa possível terceira onda, caso ela chegue. Bom, 8h48, nós estamos conversando com o vereador Salatiel Hergésel, ele é do PDT. Na pauta aqui aparece essa questão da mudança salarial dos servidores. Quer me parecer que na condição, não, com certeza, desta vez na condição de vereador, é a primeira vez que se enfrenta uma situação dessa, se discute uma situação quando se fala em perdas inflacionárias, reajuste nos vencimentos, inclusive de servidores públicos da própria Câmara Municipal de Sorocaba. É diferente o ponto de vista do vereador em relação a alguém que já esteve e está à frente da própria associação, do próprio sindicato? Como é que é isso, Salatiel? Explica pra gente. Então, Moreto, como a gente apresenta o Sindicato dos Servidores, nós prezamos pelo serviço público. E o serviço público de qualidade, que atenda bem, também é uma necessidade urgente de um vereador. Então, para mim, não é assim algo contraditório ao a gente pensar na valorização do servidor público, nas condições de trabalho, né? Para que não tenha assédio moral, uma porção de coisas, você acaba por oferecer condições melhores de atendimento para a população. Então, elas se completam, né? Tanto o meu trabalho como presidente do sindicato, assim como o vereador, elas se completam no sentido de prestar um serviço público de qualidade para a população, que é a grande maioria que precisa diariamente do serviço público, né, de Sorocaba. A questão da reposição da inflação, quando chega para o servidor, Moreto, vira uma polêmica enorme, né? Vira uma polêmica enorme porque ao longo dos tempos, até em antigos programas, eu me lembro, humorísticos, o servidor público era visto como alguém que só carimbava papéis, trabalhava pouco e ganhava muito. E esse rótulo foi passando, e as pessoas a população acaba por não entender bem qual é o serviço prestado por essas pessoas e acaba rotulando como gente que não trabalha, não faz nada e tudo mais. A questão é a seguinte, então o que eu ouço por aí? Vocês estão empregados, tem milhões de pessoas desempregadas, vocês estão empregados e estão reclamando. Primeiro que a gente não está reclamando de nada, tá? Segundo, é que desempregado no Brasil sempre teve. Então, se a gente for esperar que todo mundo no Brasil seja empregado para que o servidor público tenha um plano de carreira, não é desculpa, tá certo? Mas tem muita gente aí que perdeu o emprego nesse momento, está passando fome. Eu tenho a dizer que nós somos em 11 mil servidores. Uhum. E muitos desses servidores estão sustentando famílias desempregadas. Filhos que perderam emprego, irmãos que perderam emprego durante a pandemia e estão com seu salário em dia ajudando esses familiares também. A outra questão, o salário do servidor público, ele volta para a economia de Sorocaba. O servidor público não guarda dinheiro em banco porque não dá para guardar. Não guarda dinheiro em casa porque não dá para guardar. Ele gasta o dinheiro dele e ele aquece a economia de Sorocaba também. E ele também paga, Moreto, os impostos devidos, não é? E o mais importante que eu vejo é o seguinte, que a população precisa saber. Nós temos mais de 2.500 servidores de Sorocaba que ganham o piso salarial de R$ 1.350, tá? Então, tem gente com altos salários no serviço público? Tem. É verdade. Tem, sobretudo em Brasília, nos ministérios, não é? O judiciário tem altos salários também, não é? Então, mas não podemos generalizar. Não podemos generalizar a questão do salário do servidor. Ele precisa ser corrigido pela inflação. Agora, qual foi a nossa sensibilidade? De que, diante de toda essa questão que está se passando, da pandemia e tudo mais, de que a gente pudesse negociar isso para o próximo ano, que a gente tem expectativa de melhoria na economia.
que em Sorocaba, Alexandre, já deu até sinal. No primeiro bimestre de Sorocaba, a cidade arrecadou 76 milhões acima daquilo que esperava. É verdade, não é? É verdade. Então, quando a gente sentou para conversar com o prefeito, foi neste sentido. Embora a Lei 173, que é importante falar, a Lei 173, para quem está nos ouvindo, é a mesma coisa que ela chegasse para você, Alexandre Moreto, com todo o respeito, mas tomando como exemplo, para ficar pedagógico para a população. Eu falo, olha, Alexandre, é o seguinte, você, a partir de maio de 2020, até dezembro de 2021, ou seja, por 1 ano e 7 meses, eu não vou depositar o seu fundo de garantia. Por quê? Porque se eu depositar, eu não vou ganhar, eu vou ter um lucro menor e eu não posso fazer isso. Então, eu vou deixar você 1 ano e 7 meses sem depósito de fundo de garantia. Detalhe, depois eu não vou recolher o atrasado. Você perdeu. E também, Alexandre, eu vou fazer o seguinte, durante 1 ano e 7 meses, esse tempo não vai ser contado para férias. Eu só vou voltar a contar suas férias em janeiro de 2022. Foi mais ou menos isso que a Lei 173 do governo federal fez com o servidor público. Congelou seus direitos trabalhistas, tá certo? E com isso também, Moreto, congelou a questão do repasse da inflação, que é um direito da classe trabalhadora. Então, o que nós sentamos e conversamos com o prefeito Manga é que se fizesse uma legislação, e ele queria isso também, ele por várias vezes falou, Salatiel, eu quero dar valorização aos servidores, então nós aprovamos uma lei que passa a valer a partir de janeiro de 2022 apenas, que é a reposição da inflação da categoria. Perfeito. Não, acho que é por aí mesmo, né? São direitos que não é numa canetada da noite para o dia que você vai tirar do funcionário. Precisa tomar muito cuidado nesse sentido aí. Salatiel, o que está na sua mesa? O que é prioridade? O que você chega aí para os seus assessores e olha, não me deixe esquecer a respeito desse assunto. Qual é a grande prioridade para hoje ou para esses dias aí, no ponto de vista do vereador Salatiel Hergesiel? Então, nós estamos acompanhando, mesmo que nem anunciando muito, mas a gente tem acompanhado muito a questão da Covid em Sorocaba. Sim. Nós temos uma preocupação hoje com o retorno das crianças na escola, não é? Como vereador, eu tenho que pensar muito sobre isso, porque são 66 mil crianças que estudam em escolas públicas municipais de Sorocaba. Sim. O governo anuncia o retorno das aulas para o dia 31 de maio. 31 de maio, pelo menos um terço. Um terço são mais de 20 mil crianças por dia nas unidades escolares. Então, como é que essas crianças vão voltar? Em que condições elas voltarão? Qual a segurança que os pais terão de enviar essas crianças para a escola? Se a escola está adaptada para esse protocolo de Covid, né? Os profissionais também, a gente vai, claro, olhar enquanto sindicato, mas para a população a gente precisa fazer, se realmente se confirmar esse retorno de aula, a gente vai ter que trabalhar muito para que, enquanto vereador, a gente dê a garantia de que as crianças irão para a escola e todos da escola estarão com segurança para poder trabalhar, para poder aprender e tudo mais. Essa é uma questão urgente. A outra questão que nos preocupa um pouco também, Moreto, é que a gente tem acompanhado algumas entrevistas aí em nível nacional de especialistas de Covid dizendo que a terceira onda virá. Ela não é uma suposição, né? Pessoas renomadas no Brasil dizem, não, vai ter a terceira onda, a gente só não sabe qual vai ser o impacto. E aí, como você falou, vai depender muito do comportamento das pessoas. Mas que vai ter a terceira onda, segundo esses estudiosos, vai ter provavelmente na primeira quinzena de junho. E aí a gente fica preocupado na questão das instalações, né? Porque o prefeito Manga anunciou no final de abril que ele suspendeu o contrato lá do São Guilherme, que é um centro de estabilização de Covid, que ele suspendeu o contrato, não é? Um contrato que era de 6 meses, ele suspendeu, está cumprindo seu último mês aí, conforme manda o contrato fazer. Então nos preocupa assim, como é que Sorocaba vai estar se preparando para essa terceira onda, não é? Não sei se era o momento de desativar ou de cancelar contratos nesse sentido. Então, eu acho que são duas questões muito importantes
que envolve a pandemia, porque envolve a vida das pessoas. Eu acho que o Legislativo hoje deve pensar num todo, mas, sobretudo, buscar mecanismos de preservar a vida das pessoas, porque ninguém mais aguenta perder amigos, perder familiares, né? E nem precisa ser amigo e familiares, só o fato de morrer pessoas humanas, isso nos entristece muito. É um impacto negativo muito grande. 2 pontos importantes nessa sua colocação, viu, vereador? Primeiro, com relação lá ao São Guilherme, quer dizer, quase que uma referência, foi muito importante, não é? Nesse processo todo, nesse mais de um ano de pandemia que nós estamos vivendo, e particularmente para uma zona tão populosa como é a zona norte da cidade. Então isso é fundamental, é bacana que haja mesmo essa preocupação por parte dos vereadores, e particularmente do vereador Salatiel Hergésiel. No que diz respeito ao retorno das crianças, o que a gente ouve falar muito é que cada escola vai ter o seu próprio planejamento, até porque determinados bairros, determinadas zonas da cidade têm suas realidades específicas. Tomara, não queremos padronizar aqui a conduta dessa ou daquela escola, mas tomara que seja com eficiência. Ainda bem que o vereador está aí à frente disso, está acompanhando de perto tudo que está acontecendo. Ô vereador, nós estamos sempre à disposição aqui, tá bom? Sempre que tiver um tempinho na sua agenda, vamos falar um pouquinho das suas ações. Isso é importante demais, porque a gente tem um respeito muito grande, não pela sua pessoa, também pela sua pessoa, mas até mesmo porque o vereador tem um papel fundamental na própria administração e até no dia a dia de cada um dos cidadãos aí, seja de Sorocaba, seja de Votorantim. Grande abraço, viu, vereador? Eu que agradeço, Alexandre Moreto, estou sempre aí à disposição de vocês, viu? Precisando, a gente conversa e é uma satisfação muito a gente poder estar falando um pouco do nosso trabalho aqui. Muito obrigado e bom dia. Nós é que agradecemos. Está aí, vereador Salatiel Hergésiel, do PDT.